Olá, pessoal. Hoje eu vou responder uma pergunta que é muito comum no consultório, que é qual é o melhor ambiente para eu colocar o bebê, principalmente o recém-nascido, para fazer a soneca? No claro ou no escuro? Quero saber essa resposta e mais duas dicas super importantes para melhorar o sono dos bebês, principalmente dos recém-nascidos? Fica por aqui. Eu sou a doutora Cristiane Fumo, sou pediatra e médico do sono. Bom, pessoal, para a gente entender o porquê dessa resposta, a gente tem que entender um pouquinho como que o sono dos bebês é organizado. Então, cada um de nós nasce com um reloginho. Esse reloginho, ele leva um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 24 horas aí para dar uma volta. E ele determina também a quantidade de sono que cada um de nós vai precisar. O reloginho dos bebês é um relógio bem pequenininho, que vai levar aí de 2 a 4 horas para dar uma volta. Então, o bebê recém-nascido, ele vai ter, durante esse período aí de 2 a 4 horas, a maior parte deles em 3 horas, por isso até essa história de ter que amamentar a cada 3 horas, durante esse período eles vão interagir com o ambiente, mamar, dormir, acorda, interage com o ambiente, mama, dorme, como se o dia deles durasse aquele tempinho ali, que é o tempo que o reloginho deles leva para dar uma volta entre 2 e 4 horas. Isso a depender da necessidade de sono, depois deles serem maior ou menor, sendo que a maioria vai ter aí a necessidade de 3 horas. Então, ao nascimento, essas crianças elas não conseguem ainda determinar a diferença entre dia e noite. Isso vai começar a acontecer lá para 6 a 8 semanas, quando o sono começa a se concentrar mais durante a noite. Isso coincide com o período em que eles estão começando a produzir melatonina. Mas essa produção de melatonina ainda é uma produção muito ineficaz, eles produzem muito pouca melatonina. Como que a gente vai, então, ajudar a fazer com que esses bebês consigam fazer esse amadurecimento mais próximo de 6 semanas e não de 8? Determinando uma das três coisas fundamentais para esse sono nos primeiros dias de vida, que é a diferença entre claro e escuro. Outras duas coisas importantes, rotina e melatonina, mas não exatamente do jeito que talvez você esteja pensando. Então, vamos lá. A orientação que a gente faz para sonecas diurnas é que ela seja feita no claro. Por que esse claro, entre aspas? Você não precisa colocar o bebê para dormir no sol, mas, por outro lado, você não precisa escurecer esse ambiente além do necessário. Então, por exemplo, você vai colocar ele lá no quartinho dele, fecha a janela, mas você não precisa usar um blackout. É a maneira como ele vai fazer as sonecas depois, quando ele for maior. Tem um pouquinho ainda de claridade. E outra coisa importante é a noite realmente estar escura. Então, eu vejo muitas famílias deixarem ou um abajur, ou uma luzinha, ou um dimer acesos a noite inteira. Isso vai trazer uma série de prejuízos. O bebê, que já está produzindo pouca melatonina, vai produzir menos ainda, porque a luz é um estímulo para que a gente não produza melatonina. Além disso, esses pais também não vão produzir melatonina, porque eles estão expostos a noite inteira a essa luz que está acesa o tempo todo. E a gente vai voltar a falar da melatonina, então guarda essa informação aí. Quando for fazer o cuidado, então, com os bebês, usar o mínimo de luz possível, só naquele momento do cuidado, e não deixar a luz acesa o tempo todo. Então, uma das coisas importantes, claro, isso. Outra coisa importante é rotina. Não que nesses primeiros dias de vida a rotina tenha que ser uma coisa muito pesada, muito engessada. Mas, se você já tem aí uma rotina de fazer um passeio pela manhã, um horáriozinho para o banho, começar uma rotininha ali muito simples perto da hora de dormir, isso já vai ajudar bastante. Outra dica que também ajuda muito é o momento em que esse bebê está acordado
durante o dia, a gente brinca, interage, canta, pega no colo, faz todas aquelas coisas que a gente acha uma delícia fazer com os bebês. E à noite a gente interage o mínimo possível, para ele já ir percebendo que dia e noite são diferentes. E quando tá claro, mamãe e papai são legais. Quando tá escuro, mamãe e papai não são tão legais assim, então é melhor ficar mais acordado de dia do que de noite. Outro cuidado muito importante da gente tomar, e que a gente vê cada vez mais frequente, é no momento de amamentar, as mães ficarem com o celular. E essa luz do celular também vai ter aí o problema de inibir a melatonina, tanto dela quanto do bebê. Sempre lembrando que quando a gente usa os eletrônicos, né, quanto menor o eletrônico, mais próximo do olho a gente vai usar, maior quantidade de lux, que é a forma como a gente mede, né, a intensidade da luz, vai chegar na nossa retina. Quanto mais lux, menos produção de melatonina, mais potente vai ser a inibição. Falando tanto da melatonina, né? Então a gente já conversou aqui um pouquinho que os bebês quando nascem, eles ainda não têm essa produção vai começar ali entre 6 a 8 semanas, de uma forma ainda bastante incipiente, produzindo muito pouco, só o suficiente para marcar mesmo ali a diferença de dia e de noite, de começar a concentrar esse soninho mais durante a noite do que durante o dia. E o que vai ajudar o bebê a ter mais melatonina? Não é dar melatonina de balinha ou de gotinha para ele, não. É dar leite materno. O leite materno, ele contém melatonina e consegue, através da amamentação, fazer a sinalização da diferença do dia e da noite. Então, resumindo, sonecas no claro, não precisa deixar no sol, mas também não precisa usar um blackout. Uma rotina simples e com interação intensa durante o dia e o mínimo possível durante a noite e celulares desligados durante a alimentação. E, finalmente, o aleitamento materno como fonte suplementar de melatonina para esses bebês.